Olá, senta aí no meu quintal imaginário e vamos conversar? Hoje nós vamos conversar sobre a nossa criança interior. Eu queria deixar claro para vocês que essa foi uma forma que eu encontrei, tá? Foi uma forma que eu mesma encontrei de me aliviar conforme os traumas que eu tive, conforme os resgates que eu fazia. Uma coisa que é muito importante entender nesse processo é que você vai precisar de terapia, tá? É importante você fazer uma terapia porque quando você entende que a sua criança interior passou por muitas situações que ela não era para uma criança passar, você precisa levar isso para uma pessoa que te ajude nesse processo. E só um terapeuta pode fazer isso. Um cartomante não consegue, tá? Só se ele for terapeuta também. Psicólogo, no caso. Então, é muito importante vocês colocarem na cabeça de vocês que para vocês saírem desse limbo, é importante buscar ajuda psicológica. Porque quando a gente começa a entender o que aconteceu quando a gente era criança, nem sempre a gente vai estar preparado para as coisas que aconteceram com a gente. E a gente vai ter que lidar com isso de novo, porque vem as mesmas sensações, tudo que você sentiu naquele dia que aconteceu a tal situação, sabe? E o nosso cérebro, ele não entende que aquilo já passou. Então, é muito comum você ver as pessoas reagindo, né, às situações. Eu, no caso, quando eu fazia essas sessões de resgate, eu ficava muito mal. E aí, uma forma que eu encontrei, e que minha psicóloga também falou que me ajudaria muito, era escrever. Como eu gosto de escrever, eu juntei o útil ao agradável. Ela falou que também funcionaria se eu gravasse vídeos, mas naquela época eu não tinha condição de falar. Então, para mim era muito mais fácil escrever. Então, eu comecei a escrever para minha criança interior. Eu lembrava desses momentos pesados e aí eu vinha pro caderno e ficava, olha, para a Agatha, minha criança interior, você passou por tal e tal coisa, não foi uma situação legal, não era para você ter passado por isso, você era só uma criança, mas hoje eu sou adulta, hoje eu tenho responsabilidade, hoje eu cuido de você, eu cuido de todos ao nosso redor, eu busco formas de me reconectar com a minha criança interior, fazendo coisas que eu gostava de fazer na infância, que no caso escrever é uma das coisas que eu fazia muito na infância. Falar, eu sempre fui uma pessoa muito falante, mas eu falava sobre tudo, para não focar nesse assunto de espiritualidade e nem falar muito sobre isso, porque eu me sentia desconectada de mim mesma, sabe? Era como se eu estivesse vivendo sempre no automático. Então, é importante fazer essa conexão com a sua criança interior, acolher a sua criança interior, e mostrar para ela que hoje você é um adulto que faz tudo diferente do que fizeram com você, que hoje você se cuida, que hoje você busca ajuda, você busca tratamento para se ajudar psicologicamente, para lidar com as coisas, sabe? É você criar esse hábito de cuidar dessa criança interior. É por isso que eu falo que é tão importante você resgatar hobbies, que é tão importante você lembrar de coisas que você gostava de fazer quando você era criança, porque isso é uma forma de você se conectar com a sua criança interior, sabe? E isso é uma parte que faz parte do nosso processo de autoconhecimento, tá? A gente precisa se conectar com nós mesmos, porque senão você começa a conquistar as coisas externamente falando, dinheiro, casa e o que for que você queira conquistar. Você começa a conquistar essas coisas, mas você se sente desconectado. É como se você não conseguisse curtir o momento. Ou então é algo momentâneo, que você até curte, mas depois você fica naquilo, tá, mas e agora? E o que eu faço? E aí? Sabe? Isso é desconexão. Então, é importante vocês se acolherem a criança interior de vocês. Não sejam rude demais com vocês, não se cobrem demais também. Porque é importante a gente ter objetivos, isso é claro. Mas é importante também a gente valorizar o nosso próprio tempo. A gente se compara demais querendo fazer as coisas rápido demais e acaba não dando certo por isso. Porque a gente não está presente, a gente quer fazer as coisas rápido, a gente quer resolver tudo no choro, na base do grito, e isso não resolve mais. É por isso que tanta gente, você vê que tanta gente aí tá falando, ai, mas a espiritualidade
é muito difícil você se conectar por causa disso, por causa daquilo, mas não é. É porque você vai ter que lidar com você mesmo. Você vai ter que encarar você mesmo. O que você passou, o que você sentiu, validar os seus sentimentos, validar o que você vê, o que você sente, sabe? Entender que em certos momentos faltou certas coisas. E entender quem você é hoje, entender o que você quer, entender o que você faz, entender se isso que você faz te traz algum benefício, alguma felicidade, se o que você está fazendo te deixa motivado, porque se é algo que você está sempre repetindo só no automático, vai continuar assim, porque uma coisa que eu aprendi é que a vida é um espelho, então conforme você reage às situações, e isso também é uma forma de o universo ver que é aquilo que você está buscando, sabe? É por isso que eu falo que é tão importante o autoconhecimento, porque a gente começa a entender o que a gente não aceita mais, o que a gente não quer mais repetir, qual que era o padrão que a gente estava repetindo, entende? É você lidar com as suas próprias sombras e entender o que você quer daqui para frente, entender para onde, que lugar, como que você pode unir o que você faz com a espiritualidade no seu dia a dia, entende? Começar a integrar a espiritualidade no seu dia a dia e vocês vão ver as mudanças acontecendo no dia a dia. Eu falo isso, gente, por experiência própria, porque não foi fácil para mim entender a minha criança interior, acolher a minha criança interior. Eu tive que passar com psiquiatra também para começar a fazer tratamento com psiquiatra, para conseguir lidar com tudo o que acontecia, sabe? Não é um processo fácil, mas quando você aprende que só você pode tomar essa atitude, só você pode fazer isso por você, as coisas começam a ficar mais leves, sabe? Você tá buscando uma ajuda ali, você não tá ficando parada esperando um milagre acontecer e cair do céu. O milagre, ele vai te encontrar no caminho, então caminhe até ele, entende? E eu acho que o mais importante é isso, é você entender que a vida é um espelho e você não precisa ser o que todo mundo quer ser, o que todo mundo quer. Então, para o vídeo não ficar muito longo, o conselho que eu deixo aqui para vocês é: escrevam para sua criança interior, faça uma carta para sua criança interior e mostre para ela que as coisas podem ser diferentes, que hoje você não repete tantas coisas, que você está sempre se observando para não repetir padrões, que você se valoriza, que hoje você se ama, sabe? E não é um processo fácil, gente, mas quando você chega numa parte que, igual eu, hoje, fazendo algo que eu amo, trabalhando com a espiritualidade, mexendo com as cartas, falando com pessoas do mundo inteiro sobre a espiritualidade, ajudando essas pessoas a verem uma luz no fim do túnel no caminho delas, é gratificante demais, sabe? É você se sentir alinhado com o seu próprio caminho, é você se sentir feliz pelas coisas que você anda fazendo, sabe? Até nos momentos difíceis, você consegue sentir alegria no que você faz. Depois de uma tiragem que eu faço aqui, eu fico bem depois, entende? Então, é sobre isso, gente. Aprendam a se conectar com a espiritualidade, confiem no processo. Não é fácil, mas entendam que depois fica melhor. Muito melhor. Muito melhor. A gente começa a sentir a vida, a viver um dia de cada vez, a não ter pressa pelo amanhã e a confiar no que a gente está plantando, porque quando a gente planta as coisas com amor e fé, não tem como essa plantação não crescer e dar frutos.